Opa, tudo bom? Professor Ademir Santos. E no vídeo de hoje eu compartilhei uma live com o Dr. Alessandro Trigílio, advogado especialista em Direito de Trânsito, atuante na região de São José do Rio Preto. O Dr. Alessandro Trigílio ele trouxe aí as suas considerações quanto à legalidade e eficácia das autuações realizadas sem abordagem, a famosa multa aplicada à revelia, sem abordagem do condutor. Dessa live surgiram várias vertentes muito importantes para você, profissional que atua na defesa, começar a pensar, inclusive na criação de novas teses de como abordar algumas situações nos seus recursos e nas suas ações judiciais. Assista aí então e no final a gente volta a bater um papo. Agradecer o convite por ter aceito aí. Tenho certeza que você vai nos brindar. Permita-me chamar de você, porque você já é meu amigo, né? Então, tenho certeza que você vai nos brindar aí com uma aula magnífica hoje sobre essa questão da eficácia e da legalidade das autuações lavradas aí sem abordagem, tá? Mas, Alessandro, eu sei que você é o Alessandro Trigílio, sei que você foi policial militar por um tempo aí, sei que você atua na região de Ribeirão Preto, mas faz a sua apresentação aí. Sei que você faz parte da Comissão de Direito de Trânsito aí da sua seccional. Fala um pouquinho de você, faz sua apresentação aí. São José do Rio Preto, né? Senão a doutora Marli vai ficar brava com a gente. Desculpa, São José do Rio Preto, é isso aí. Toda hora eu confundo Ribeirão Preto com São José do Rio Preto, é isso aí mesmo. Normal. São José do Rio Preto, perdão. É normal. Bom, a minha história no trânsito ela começou em 2002, quando eu entrei para a Polícia Militar, né? Especificamente para a Polícia Militar Rodoviária do Estado de São Paulo. E toda a minha especialização eu devo à Polícia Rodoviária do Estado de São Paulo, que, diga-se de passagem, é a melhor polícia rodoviária da América Latina. Tá? Isso aí a gente tem ali, eu falo isso com muita felicidade, com muito orgulho, que ali, para quem conhece, na Ponte dos Remédios, a gente tem o nosso gabinete de treinamento, que passaram várias polícias por lá, inclusive polícias da América Latina, aqui da América do Sul. Sim, só um parênteses. Eu não fui policial militar rodoviário, né? Você entrou em 2002, você falou? 2002? 2002. Então somos contemporâneos, porque eu também sou de 2002, né? E na verdade, a minha trajetória no trânsito foi no extinto CPTran, que agora voltou, né? Então eu trabalhei no policiamento de trânsito urbano aqui de São Paulo, mas tive a honra, o privilégio de fazer o curso de fiscalização de produtos perigosos, que depois no meio dessa live aí, a gente vai bater um papo sobre isso aí bem rápido também, tá? Mas tenho a honra de conhecer vários amigos aí do CPRV e uma instituição realmente que é referência, né? Mas fechando parênteses aí, pode seguir. Então, e é justamente isso também, essa outra paixão nossa, né, que é o transporte de produtos perigosos, basicamente transporte com caminhão, tanque, que é o que a gente também atua nessa área aqui em São José do Rio Preto, na região. Eu também devo muito à Polícia Militar lá, devo muito, quase tudo à Polícia Militar. Eu saí da Polícia Militar porque era um objetivo de vida, né? Eu entrei para a Polícia Militar para poder estudar, porque não tinha condições de bancar os meus estudos sem ter um trabalho. Sim. E lá foi apresentada a legislação de trânsito. E a gente, como o gabinete de treinamento é uma coisa muito específica que se faz lá, que é trânsito, você acaba se apaixonando. E eu tive o privilégio de ter aula com vários notáveis aí, né? Dorival Ribeiro, na época, Major Paulo Sérgio, que inclusive é amigo hoje, pessoal, e veja, ele até, só para abrir um parênteses, ele ajudou a escrever algumas redações dos artigos do Código de Trânsito, quer dizer, são pessoas que realmente dedicaram a vida à legislação de trânsito, né? Tem uma história, né? Tem uma história. Sim, e lá a gente também aprende a pensar, sabe? A gente aprende a pensar o trânsito. Quando você vai para a rodovia,
porque o agente, quando vai para a rodovia, ele tem que saber interpretar a norma e fazer a aplicabilidade dela, né? Sim. E, com todo respeito a todas as outras funções da Polícia Militar, a Polícia Militar Rodoviária do Estado de São Paulo, ela é um exemplo para qualquer outro tipo de órgão de trânsito, porque a fiscalização realmente é feita com primazia, é feita com conhecimento, enfim. Eu sinto muito orgulho de ter. E depois saí da Polícia Rodoviária para advogar. E por que não advogar no trânsito? Né? Então, era uma coisa que eu sabia fazer e vim advogar no trânsito, só que recebi um convite do Detran para ser membro da JARM aqui do Detran e acabei ficando 4 anos na JARM do Detran, e nesse interim eu não pude advogar no trânsito. Né? Eu estava na JARM, então não advoguei. Gera um impedimento. Isso. Aí, terminei, depois de 4 anos, em 2018, logo quando saiu a resolução 723, eu saí da JARM, montei o escritório e estou aqui hoje, trabalhando direito de trânsito, buscando mais conhecimento, sempre estudando, sempre lendo, fiz os seus cursos, acompanho as teses dos colegas, sou um pesquisador ferrenho nessa parte, porque a gente está do outro lado do balcão, né? E a balança, ela pesa sempre mais para o lado do Estado, né? Então a gente Infelizmente, né? Infelizmente. A gente tem que fazer com que nós que somos estudiosos do direito de trânsito, a gente tem que fazer um contrapeso nessa balança, né? E, assim, eu fico sempre pensando numa maneira do cidadão comum poder se portar diante dos órgãos de trânsito de maneira igualitária, porque hoje, infelizmente, ainda não é assim. Talvez por desconhecimento, tá? Talvez por desconhecimento por parte da magistratura, por parte dos próprios órgãos de trânsito, pela seleção que é feita das pessoas que fazem o órgão de trânsito andar, enfim, por vários motivos. Mas o nosso objetivo, a nossa missão como militantes no direito de trânsito é trazer essas informações fundamentadas para trazer o convencimento. Não é com convencimento só porque você, enfim, é amigo. É um convencimento com teses fundamentadas. Sim. Então, é isso. Legal. E só desses minutinhos aqui me fez refletir um pouquinho aqui sobre o princípio da paridade de armas, né? Que me veio à mente aqui o desejo de escrever alguma coisa sobre esse princípio, porque já estou até pensando num título, né? Princípio da paridade de armas. Existe no processo administrativo de trânsito? Na verdade, a gente sabe que está meio... Essa balança está um pouquinho pendendo para um lado, né? Mas realmente, a nossa função aqui é isso. É tentar equilibrar a balança aí e mostrar que alguns entendimentos aqui não é contra o infrator. Não é a favor do infrator, mas sim a favor da legalidade do ato, que seja realmente aplicado a legislação de trânsito da forma que ela nasceu, com a sua essência. Eu acho que, inclusive, é justamente o tema de hoje, que a gente vai falar um pouquinho. Eu creio que você discorra sobre algumas coisas aí, que vai tratar da essência do CTB nessas questões de autuações que foram lavradas sem abordagem, né? Então, é isso aí. Falando do tema de hoje, então, doutor Alessandro, você acha, o que você tem aí em mente, o que você tem pensado sobre essa questão da lavratura do auto de infração com o veículo em movimento, né? Autuações são lavradas sem abordagem. Qual que é o seu entendimento sobre isso? Pois é, Ademir, isso é uma coisa que sempre me incomodou, sabe? Desde quando eu era policial, sempre me incomodava esse tipo de situação. Eu sempre comecei a pensar a respeito disso. Porque, ao contrário de que muita gente pensa, uma norma, ela surge pelos princípios, e não os princípios nascem a partir de uma norma, né? Sim. Então, quando eu fui para a pista, na verdade, e eu me deparei com essas situações de multas, que no jargão aqui, a gente fala revelia, que são as multas sem abordagem,
Sim. Existiam, nessa época, em 2003, existiam alguns critérios para serem seguidos. A gente tinha uma planilha onde a gente anotava os dados do veículo e, ao final do serviço, a gente entregava essa planilha para o operador de rádio, que era o cara que tinha o acesso ao sistema Prodesp. Ele fazia as consultas. Ele fazia. Aquelas consultas que realmente batiam, eram feitas multas à revelia. Hoje, a gente já não vê que é dessa forma. Então, no primeiro momento, eu quero deixar bem claro que eu não sou contra a multa à revelia. Eu acho que ela tem que existir. Mas existem certas infrações que, apesar do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito autorizar e dizer que é legal a multa à revelia, no meu entendimento, no meu pensamento, ela não deve ser feita de jeito nenhum. E existem algumas multas que têm que ter algum critério e outras que não podem ser feitas à revelia por conta da sua ineficácia. Então, legal, ela é porque o artigo 280, parágrafo 3º, já permite esse tipo de coisa, mas, de certa forma, não é tudo, né? Se a gente começar, e aí eu comecei a estudar a respeito disso, se a gente começar a pegar lá o código, a exposição dos motivos da Lei 9.503, a gente vê que o antigo Código de Trânsito lá nacional, Código Nacional de Trânsito, ele foi remodulado pelo novo Código de Trânsito, pelo CTB, que já não é tão novo assim, para que a conduta das pessoas fossem amoldadas ao novo sistema, ao novo dinamismo que o trânsito tem. Sim. E veja, uma das coisas preponderantes lá é o trânsito seguro, né? Sim. Então, com o Código de Trânsito Brasileiro, naquela época, o trânsito seguro não era um direito do cidadão, só veio a ser um direito do cidadão com essa nova mentalidade do novo Código de Trânsito Brasileiro. E dentro de uma das exposições nos motivos, a autuação da infração era primordialmente em flagrante. Esse era o objetivo. Aí eu comecei a pensar, comecei a estudar, e a gente se depara muito hoje em dia que a autuação de trânsito, a multa de trânsito, a penalidade de multa de trânsito, ela tem um fim educativo, ela tem um fim pedagógico, e deve ser dessa maneira. Até quando eu entrei na Polícia Rodoviária, os mais antigos, né, falou assim, os comandantes sempre falavam, e tem alguns aí assistindo a live, eles falavam o seguinte: as autuações elas têm que ser feitas fora da viatura, porque enquanto você autua o que infringiu a lei, você educa os que passa. Sim. Então, tinha essa metodologia. Então, aí eu criei essa teoria que eu já conversei com você, é a que eu vou defender na minha tese de pós, que é a teoria dos 3 P's. Os 3 P's são as 3 finalidades de uma multa de trânsito. Quais são? Pedagógico, porque você educa. Punitivo, porque com a abordagem você pune realmente quem é o verdadeiro infrator, não dando chance para ele colocar a responsabilidade daquela multa em prontuário de pessoa diversa, né? Que a gente sabe que existe muito disso aí, que são os hospedeiros, né? Que a gente sabe. Sim. E, por último, o fim pecuniário. Quando você analisa uma multa, uma autuação sem abordagem, você só fica com o último, que é o pecuniário. Então, qual é o interesse? Muitas vezes eu já vi alguns estudiosos aí, alguns nomes grandes do direito de trânsito, falar para mim que é o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. Ora, eu não concordo com esse tipo de coisa, uma vez que o supremo interesse público, uma vez que é direito do cidadão, o trânsito seguro, é a segurança no trânsito, né? Sim. Então, uma autuação à revelia, ela não traz segurança para ninguém, não é verdade? Concordo. Aí a gente passa para o lado da eficácia. Legal, ela é... Inclusive, Alessandro, só fazer um parênteses, quando você fala dessa questão aí, que não foge um pouco da realidade dos princípios, que nós temos no artigo 1º do CTB os princípios que estão inseridos lá no próprio Código. E um deles é o quê? Que é o artigo 1º, parágrafo 5º, que trata do princípio da prioridade e a defesa da vida, que todas as ações ali serão dadas
em prioridade da vida e do meio ambiente, vamos dizer aqui, dessa forma, não é isso? Sim. Se o órgão, isso está no artigo 1º, parágrafo 5º, se o órgão omitir, ele responde objetivamente por omissão, ação, omissão ou erro na execução desse serviço. Então, esse princípio é tão importante que, no caso de ação, omissão ou erro, ele responde objetivamente por essa questão, que vai ser, inclusive, um pouco do tema que nós vamos conversar na live com o Dr. Edenilson, né? Mas a finalidade de abordar justamente entra, concordo plenamente, que foge um pouco da realidade, se não abordar do fim pedagógico, da questão realmente punitiva dos hospedeiros, e há exceções que dá, assim, para a gente fazer lavrar uma autuação, que seja lavrada uma autuação sem abordagem. Há exceções, mas a exceção a gente vê que virou regra hoje, né? Isso que é o X da questão. E aí, é exatamente isso aí. A exposição dos motivos que trouxe a Lei 9.503, que as autuações elas seriam primordialmente em flagrante, ela traz justamente isso aí. Quer um exemplo de ineficácia de uma autuação em flagrante? De uma autuação à revelia, sem a abordagem? Um cinto de segurança. Sim. Vou citar um exemplo, vou dar uma história, é lógico, uma história hipotética, mas que pode acontecer só para ilustrar. Imagina você fiscalizando, um policial rodoviário fiscalizando numa rodovia, com a viatura, passa um veículo, o condutor está sem usar o cinto de segurança. Você anota os dados, passa para a base, colhe o renavan do veículo e faz a multa à revelia. Terminou de fazer a lavratura do auto de infração, 15 minutos depois, o rádio da viatura chama e um capotamento no quilômetro tal, chega lá, o cara foi arremessado para fora do veículo, morreu, e às 10 horas da manhã você tem um auto daquele veículo por falta de cinto de segurança, o condutor. E às 10h15 ele veio a óbito num acidente porque ele estava sem usar o cinto de segurança. Ou seja, a família dele ainda vai estar chorando ele e vai estar chegando uma notificação 15 minutos antes da sua morte, justamente por uma infração de trânsito do cinto de segurança. Aí a gente vem aqui no Código de Trânsito, né, que aqui do Faria, a gente vem aqui e dá uma olhada que o artigo 167 ele traz como medida administrativa a retenção do veículo para sanar a irregularidade. Ah, beleza, eu deveria ter feito isso. Como que você faz isso numa autuação à revelia? Aí vem o Denatran, em 2000, e edita o parecer 044 e fala que não precisa. Quer dizer, qual que é o objetivo do cinto de segurança? Não é salvar a vida, não é evitar ferimento, mesmo que tenha um acidente? Se Sim. Você faz a multa à revelia, ele perde todo o valor. Então você tem uma pessoa que poderia ter sido salva dentro de uma infração de trânsito, seguindo aquela coisa de educação, de punibilidade. Você troca tudo isso pelo valor pecuniário. Sim, justamente. E eu até, inclusive, eu sempre deixo bem claro, friso isso aí, que eu não sou um daqueles que gosta de levantar a bandeira da indústria da multa. Eu acho que isso tem muito aproveitador que realmente ele quer se aproveitar dessa situação de cometer infrações levantando a indústria da multa. E não é assim. Nós temos essa consciência, eu tenho certeza que, até pelo que eu te conheço, que você não concorda que a pessoa cometa infrações aí, mas que a legislação seja aplicada de forma coerente, né? Então, nós aqui, do lado de fora do balcão, como costumamos dizer, né, a gente defende o condutor, defende o motorista, que eventualmente tenha cometido algumas infrações, mas essas autuações, esses procedimentos devem seguir o seu rito, conforme a legislação, então, tudo isso aí. Mas é interessante a gente tratar desse assunto, justamente que apesar de não defender a bandeira da multa, a gente tem aí uma situação do ato administrativo. Inclusive, tem vídeo lá no YouTube sobre essa questão do ato administrativo. E quando uma autuação de cinto de segurança, como você mencionou aí,
sem a abordagem, ela perde a finalidade. Porque um dos requisitos do ato administrativo é a finalidade. É a finalidade, exatamente. E aí a finalidade, ela busca o quê? A satisfação do interesse público. Qual que é a satisfação do interesse público? A segurança. O princípio da prioridade é a defesa da vida. E aí, nessa questão, a autuação do cinto de segurança sem abordagem, ele perde então a sua finalidade. É um ato administrativo imperfeito, ele não está perfeito, né? Para mim, é justamente isso. E isso causa esse debate a respeito disso aí, porque os órgãos, a gente tem visto que o entendimento deles não faz esse caminho todo, né? Dos requisitos dos atos administrativos, dos princípios, qual é o real objetivo do Código de Trânsito. Então, acabou que virando, né, essa tese que você disse da indústria da multa, ela não se sustenta, né? Justamente por... Acho que um dos papéis importantes de quem advoga no direito de trânsito, como nós, que estivemos também dentro do balcão, vamos dizer assim, a gente não pode perder essa característica de educador, né? A gente tem que ter essa noção que o trânsito, a gente não quer defender o cidadão a qualquer custo para que ele sempre fique impune. A gente quer colocar o cidadão como uma pessoa que tenha um comportamento diferente no trânsito. É claro que os excessos e os erros a gente precisa buscar o direito e corrigir tudo isso, né? E uma autuação à revelia, uma autuação sem abordagem, ela tem muitos erros. Por quê? Eu sou a favor de que tipo? Vamos lá, eu sou a favor de que tipo de autuação à revelia? As que nós comumente vemos. Radar, tem a imagem. Semáforo, tem a imagem. Faixa exclusiva para ônibus. Enfim, todas que são de equipamentos metrológicos e não metrológicos que possam trazer a imagem. Quando você passa desse quesito que você tem para que a captação dos dados do veículo seja feita por uma pessoa, aí você já vai para o fator humano. É onde eu falo que precisa ter critérios, né? Quando eu entrei na Polícia Rodoviária, a gente tinha essa planilha. Ou seja, se eu anotei os dados lá e os dados não bateram, você não vai fazer aquela multa. Sim. E hoje a gente não vê mais isso. Hoje a gente vê, muitas vezes, aí, não quero generalizar, muitos agentes que colocam simplesmente a placa. Ah, mas que veículo que é esse? Eu já vi isso. Ah, é esse veículo da placa aí. Mas qual é o veículo que você viu? Ah, nem lembro, é o da placa. Aí você faz a multa. Está errado. Né? Fazer a multa por fazer está errado. Então a gente precisa criar, o pessoal aqui que está escutando a gente precisa criar essas situações de questionamento. A gente precisa escrever muito e muito bem, trazer com substância, com fundamentação isso para que o Poder Judiciário possa apreciar, né? Porque na mão que a gente se socorre no Judiciário. Né? Verdade. Então, e nós precisamos mudar esse entendimento. Voltando à exposição dos motivos, eu só quero colocar que esse entendimento que a gente precisa fazer brotar no coração do Judiciário é justamente o mesmo motivo que fez com que fosse renovado o Código de Trânsito. Na época, em 93, quando teve a exposição dos motivos, o trânsito era um. Hoje nós temos outro tipo de trânsito. Nós temos renovação do Código de Processo Civil, nós temos o Código de Processo Civil de 2002, que também foi renovado, que são leis que não são tão dinâmicas quanto as de trânsito. Então, nós precisamos também fazer uma reformulação. Existe aí o projeto aí do presidente Jair Bolsonaro, mas eu penso que ele ainda carece de muita técnica ainda. Do jeito que está, ele não privilegia muitas pessoas, não. Ainda tem coisas para serem feitas, né? No tocante à multa revelia, é bem aquilo que você falou. O veículo, ou melhor, a regra deixou de ser regra e a exceção virou a regra. Lógico, por uma série de circunstâncias, né?
Isso começou quando eu estava na polícia ainda, sem abordagem, começou desde os ataques do PCC, que a gente sabe que foi uma época complicada, você ainda estava na polícia, então nós não poderíamos mais nem sair da base, a gente tinha que fazer a fiscalização sempre, quase toda a revelia, né? Mas aí caem outras coisas também, por exemplo, as situações que o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito autoriza. Vamos colocar uma situação que já aconteceu comigo, inclusive. O cara vinha conduzindo uma motocicleta na rodovia com o farol apagado. Eu abordei ele. E aí eu perguntei para ele, falei assim, você está com o farol apagado? Ele falou assim, não, meu farol está aceso. Aí ele foi ver, o farol dele, na verdade, estava com a lâmpada queimada. E nós temos infrações específicas para os dois casos. Só que se eu tivesse cumprido aquilo que o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito permite, que é a multa à revelia, além de multá-lo, eu ia tirar o direito de dirigir dele no mínimo por 30 dias. Por quê? O artigo 244, inciso 4, ele prevê a suspensão do direito de dirigir para motocicleta que está com farol apagado. Porém, o artigo 230-22, ele prevê o defeito no sistema de iluminação, que não tem a suspensão. Quer dizer, se eu fizesse isso, eu estaria incorrendo em erro. Na verdade, eu estaria fazendo uma injustiça muito grande com essa pessoa. Então, nesses casos em que pese o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito autorizar, nós não podemos ter isso como régua para medir esse tipo de situação. Verdade. Por quê? Porque não pode. Não pode. Você não sabe se está queimado, você não sabe se está apagado. Não é verdade? Com certeza. Então, isso gera injustiça. Isso é um erro e precisa ser corrigido. A ficha do 244 inciso 4, que trata disso aí, ela trata lá no procedimento, lá no campo de observação, pelo princípio da especificidade, aplicar essa autuação mesmo sem abordagem, né? Ele trata alguma coisa nesse sentido. E é justamente ao contrário, o princípio da especificidade, ele tinha que trazer aí a abordagem para poder verificar. Ele tinha o dolo de transitar com o farol apagado ou era outro motivo específico que ele estava com o farol apagado? Como, por exemplo, uma falha no sistema, uma lâmpada queimada, enfim. E aí, na verdade, esse princípio da especificidade ele está constando na ficha, mas de forma totalmente equivocada, ao meu ver, e acredito que é o seu, pelo que você acabou de falar, né? Com certeza. Mas justamente... Eles deturparam a interpretação a favor deles, né? Deles que eu digo, o Estado, né? Mas nós precisamos combater esse tipo de coisa, né? A gente vê muita coisa errada, muita ilegalidade. Nesse ponto é ilegal a multa à revelia. A gente está falando de ilegalidade e eficácia. É ilegal. Quer um exemplo de ineficácia de multa à revelia, saindo um pouco do Código de Trânsito? Eu sempre me perguntei o seguinte, o que a norma... Eu aprendi isso na faculdade, né? O que a norma visa proteger? Né? Então, vamos para uma multa à revelia da CETESB de fumaça preta. O que a norma visa proteger? Não é o meio ambiente? Se eu faço a multa à revelia, vai demorar no mínimo 15 dias para ser notificado o dono do caminhão ou do veículo a diesel que ele está com fumaça preta acima dos índices colorimétricos permitidos pelo CONTRAN. Ou seja, ele ainda continua por 15 dias poluindo o meio ambiente. Que função, qual é a finalidade dessa multa? Não, é uma multa que não pode, na verdade? Sim, então, verdade. É ineficaz, né? Então, em locais, até uma discussão que teve, o coronel Luiz Henrique, que foi o comandante do policiamento rodoviário, ele até coloca que no nosso grupo aqui, que ele pensava que multa à revelia não podia ser feita, só que depois, atuando, ele vê que existem locais que não tem como você abordar. Não, tudo bem, eu acho que pode ser feita a multa à revelia, ela é legal, ela está prevista, mas tem que ter critério. E não é toda multa que pode ser feita à revelia. Por quê? Eu tive casos aqui, né, que a gente conseguiu reverter na justiça, mas é o que você falou. Como que você consegue quebrar a presunção de legitimidade dos atos administrativos? Né? O magistrado, o judiciário, ele tem que, com todo respeito, né, ele tem que, os atos administrativos, eles colocam num patamar que a presunção é absoluta.
E, na verdade, não é. A partir do momento que você tem um agente, que é um ser humano, que precisa coletar dados de veículos, ele é passível de erro. Na verdade, o princípio ele é muito claro, ele é relativo. Mas para você colocar essa relatividade para eles, você tem que fazer prova negativa. Só que eles não se espelham no princípio da busca pela verdade real, né? Então, é muito difícil, né? Aí eu tenho alguns processos que a gente ganhou aqui no escritório, e que fica a dica para os colegas, né? Eu tenho processos que eu ganhei com extrato sem parar, e eu acho muito engraçado, porque administrativamente, com esses dados, você não ganha, você tem que entrar na justiça, não é verdade? É triste isso. É triste, e é pacificado na justiça. Eu, como julgador da JARE, eu entendo algumas coisas, porque, e até tem gente da JARE nos assistindo, existe portarias e existe atos normativos dos órgãos, e eles são competentes para editar esses atos. E a JARE não pode fugir dessa função. A JARE tem que julgar de acordo com os atos normativos do próprio órgão, não é verdade? Sim. Então, esse tipo de coisa não é prevista, né? Não é previsto. Tem até um enunciado do CETRAN, parece que precisa de uma declaração, quando a evasão de pedágio, se tiver uma declaração da concessionária da rodovia que realmente houve o erro, mas peraí, né? Essa declaração, será que eu consigo ela tão fácil assim? Não, eu tenho sem parar, E tem uma outra coisa que eu consegui há pouco tempo, que fica para os colegas como uma dica, o fato do extrato do Detecta, que é um sistema que tem basicamente quase em todo o estado de São Paulo, que faz a leitura de placas. E eu fui atrás de um extrato desse, deu trabalho, mas eu consegui, e com o extrato a gente conseguiu mostrar que o veículo que foi autuado em Cubatão, ele estava aqui em São José do Rio Preto 1 hora antes, quer dizer, em 1 hora de veículo até Cubatão não tem como. Então foi uma multa de ultrapassagem à revelia, né, onde foi colhido os dados, e a gente conseguiu, o juiz aceitou, o juiz entendeu, e a gente conseguiu, né? Outra coisa que está muito em voga agora, que eu passo para os colegas, buscar nas prefeituras, algumas cidades elas monitoram as entradas e saídas de todas as entradas e saídas do município com câmeras. Sim. Por quê? Mas e a câmera da minha casa? Essa câmera da sua casa ela não vai ser aceita no judiciário, porque ela é uma prova feita por você mesmo. A partir do momento que você tem uma prova feita pelo órgão, ela goza de legitimidade. Aí você consegue fazer a paridade das armas. Ela se torna mais robusta, né? Exatamente. Você usa ele mesmo a seu favor. Não é verdade? Assim, olha, eu estou dizendo a verdade, mas o senhor judiciário não acredita? Olha aqui, essa imagem é da prefeitura. Opa, inclusive, até no administrativo, Alessandro, a gente pode discutir essa questão, apesar de não ser muito utilizada e talvez até apreciada pelos órgãos, pela administração pública, mas a própria Resolução 619, artigo 4º, agora não vou recordar qual é o parágrafo, mas o artigo 4º fala lá que, em um dos seus parágrafos, fala que a autoridade poderá socorrer-se de qualquer meio tecnológico para verificar a regularidade e consistência do auto de infração. Então, na verdade, é justamente isso, né? E a gente, talvez por falta de conhecimento, muitas pessoas não utilizam essas informações que você vem trazer, que você está trazendo aí. E é muito importante. Então, até para deixar bem claro para a galera, às vezes, quem não entende, o que é o Detecta? O Detecta são equipamentos eletrônicos que têm um leitor de placa. E aí ele registra as informações, inclusive veículos produtos de roubo e furto também, ele acaba disparando um alerta lá para quem de direito, olha, esse veículo passou. E olha que interessante, Alessandro, até falando sobre isso aí, ó, a questão da multa aplicada à revelia, veja que nos equipamentos eletrônicos, ele tem a possibilidade de alertar um agente de órgão público, seja ele de trânsito ou da segurança pública, vamos
deixar claro isso aí, né? Então, no caso de um veículo de roubo e furto, o Detecta, ele avisa, olha, tal rua, tal avenida, tal rodovia está passando um veículo produto de roubo. E aí a administração entende aí, União, Estado e municípios, cada um na sua competência. Ele vai lá e vai falar, vamos lá naquela rodovia, naquele momento, porque ali tem um veículo roubado. Por que não? Se você pega, por exemplo, uma infração de velocidade, e aí vamos usar uma rodovia ou uma via urbana que seja tenha um perímetro aí longo, né? Uma extensão longa aí. Vamos dar um exemplo, a marginal do Rio Tietê, aqui em São Paulo, ou qualquer rodovia. Passou num radar, acima da velocidade. Passou no próximo, acima da velocidade. Ora, na rodovia, nós temos as bases e temos os pontos onde os policiais ficam estacionados, inclusive. Por que não o Detecta não avisar e falar assim, ó, tem um veículo placa tal, característica tal, que está passando acima da velocidade. E aí sim, você vai lá e aborda e ainda aplica o fator pedagógico nessa questão, porque a autuação foi lavrada pelo equipamento. E legitimamente possível isso, né? O equipamento regulamentado pelo CONTRAN, pelo Inmetro e previsto na legislação aí, possivelmente. Mas o fator pedagógico da abordagem fala, filhinho, se você continuar desse jeito, daqui lá na frente você pode o quê? Não estar vivo e não ser abordado, e sim socorrido por uma ambulância, e não abordado por uma viatura. Não é isso? Então, exatamente. Veja a que ponto que chega essa discussão aí, tá bom? Mas é isso aí. E falando sobre essa questão aí, o que você me fala dessa parte pedagógica? Em cima da questão dos hospedeiros, né? Então, entra essa questão também, porque abordando, você consegue justamente trazer a realidade de quem está conduzindo, porque hoje é muito comum, eu estou com 15 pontos na carteira, se eu tomar mais uma multa grave aí de 5 pontos, eu já vou estourar. Então, vou passar para um amigo, vou passar para minha esposa, vou passar... Esse fator pedagógico também entraria nessa situação da abordagem, correto? Sim, o fator pedagógico, na verdade, ele entra quando você está fazendo a autuação, e o punitivo, quando você identifica realmente quem é o infrator e você lança no auto de infração. Ou seja, você não dá chance nenhuma para ele poder indicar a tia, a avó. Eu escrevo uma coluna no jornal e até escrevi uma vez um artigo dizendo fui multado, vovó, socorro. Por quê? Porque existem muitas pessoas que mantêm aí... Essa foi boa, muitas pessoas mantêm a CNH dos pais, dos avós, ali sempre renovando a CNH. Para quê? Para que sejam hospedeiros, né? Desse tipo de coisa. Ou seja, ele é um infrator contumaz. Por mais que você diga que uma multa à revelia vai doer no bolso, não dói mais nada no bolso de ninguém. Então, hoje, quantas vezes eu fui fazer a multa na pessoa, na rodovia, e aqui no escritório as pessoas vêm e falam assim, doutor, ou se não falar, seu guarda, geralmente é esse jargão que o pessoal usa, sim, né? Seu guarda, é o seguinte, não é pela multa, é porque eu não posso ter ponto na carteira. Quer dizer, olha aí o fator punitivo. Quando você paga a multa, você não está punindo ninguém. Você só pune alguém quando você realmente coloca para ele a responsabilidade daquilo que é a pontuação. Sim. Não é verdade? Então nós não podemos, por mais que nós advoguemos e protegemos essas pessoas, nós estamos defendendo essas pessoas, nós como militantes do direito de trânsito, nós não podemos deixar o nosso lado educador de trânsito apagado. A gente tem que sempre levantar essa bandeira. Mas sim, os excessos têm que ser corrigidos, os erros da administração pública também. Verdade. Até porque, sobre esse tema que você falou, a resolução 108 do CONTRAN, ela deixa bem clara que o pagamento da multa é uma responsabilidade sempre de quem? Do proprietário. E nem sempre é o proprietário que está conduzindo. Então, esse fator pecuniário, o terceiro P que você colocou aí, o pecuniário é uma penalidade que vai ser aplicada sempre ao proprietário.
mas nem sempre o condutor, o proprietário é o condutor do veículo. E aí o condutor não sendo abordado, ele fica imune dessa aplicação aí da penalidade, que seria a pontuação. Outra situação interessante é que muitas pessoas, elas não estão ligando para esse fator pecuniário, tanto que estão colocando aí cada vez mais veículos são transferidos para a pessoa jurídica, justamente para ficar imune. Ele prefere pagar 2, 3, 4, 5, o fator multiplicador aí, ele não importa de pagar a multa dobrada, né, com um fator multiplicador. Por quê? Porque o que é importante para ele é dirigir, continuar dirigindo, continuar cometendo infrações no seu dia a dia, né? E veja que essa questão, essa discussão é muito importante para nós advogados, para a gente ter essa noção de que não é defender o condutor infrator, é defender a legalidade do ato, né, Alessandro? Eu deixo bem claro isso sempre. Exatamente. Né? Nós, advogados, nós profissionais de defesa, nós trabalhamos em defesa do motorista, né? Mas ainda que defendemos o motorista, a nossa bandeira é sempre a legalidade do ato. E até mesmo quando vem um cliente aqui que a gente tem um pouquinho de liberdade, né, batendo um papo, eu sempre falo, mas você cometeu a infração? Você considera que você cometeu essa infração ou não? Para aplicar esse fator também pedagógico, até mesmo aqui no escritório, né? É muito comum a gente fazer isso aí. Mas que legal, cara. E nós estamos aí há 15 minutos para encerrar a nossa live, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa questão da fiscalização de produto perigoso, a sua experiência sobre isso, porque também é um nicho excelente para a atuação do advogado, do defensor, das assessorias, porque é um tema, é o nicho do nicho do nicho, né, na verdade, né? Então, pouquíssimas pessoas têm o conhecimento nessa área. Eu tive o prazer de me especializar na rodoviária, fazendo um curso lá nessa questão da fiscalização de produto perigoso. Dá uma explanada sobre isso aí, seu trabalho sobre isso, é bem interessante também. Olha, é muito legal, né? Produto perigoso, você se apaixona também, sabia? Sim. E ele sofre alterações constantemente, a legislação. Eu gostava muito de fiscalizar produto perigoso, né? Porque, além de eu ser especialista na área, era uma coisa que não dava ponto. As autuações, elas não prevêem ponto para o motorista e você acaba autuando só o embarcador, o transportador e o expedidor, na maioria, 90% das vezes. O embarcador entra em algumas outras situações. Posso te pedir um parênteses? Só um parênteses. Explica para o pessoal aí o que é transportador, o que é embarcador e o que é expedidor, senão a galera vai ficar perdida aí, só para você... Bom, o transportador é o cara que realmente faz o transporte. Ele não tem nada a ver com a fabricação, ele não tem nada a ver. Já o expedidor, que muitas vezes se confunde com o embarcador, é o cara que, vamos dizer assim, que fez o produto e que expediu o seu produto na sua base lá. Né? Nós temos a figura do transportador quando o fabricante é aí ele... Vamos imaginar então uma situação para ilustrar e para ficar bem gravado na cabeça aí do pessoal. Vamos ilustrar uma situação onde a usina faz o álcool, mas ela deposita em outro lugar. Uhum. Então, ela sai dali, vai com uma nota fiscal para esse outro lugar. Lá no outro lugar é armazenado, mas aquele álcool, aquele etanol é da usina. E o transportador. Então, dali para aquele local é o expedidor e o transportador. Daquele local para outro destino é transportador e embarcador. Por quê? Porque ali naquele depósito vai ter só a ação do embarcador colocando esse álcool que foi fabricado pela outra usina, que é a expedidora, na verdade, para isso. Então, a responsabilidade no transporte é sempre de todos. Né? Sim. Então, quando a gente pegava, são muitas coisas para você fiscalizar no transporte de produto perigoso, não é muita gente que gosta de fazer isso, eu gostava. Então, você tinha nota fiscal, você tinha envelope, você tinha ficha de emergência. Você tinha... e hoje não tem mais, Ademir. Hoje não tem mais. A resolução 5848, que entrou em vigor em 15 de dezembro de 2019, ela trouxe a desnecessidade, vamos dizer assim, da ficha de emergência, né?
não precisa mais. Mas existe algumas coisas que precisam ser colocadas. Por quê? Porque você não precisa ter a ficha de emergência naqueles moldes, com aquela tarja vermelhinha, com aquilo... Mas você precisa, pela norma do Ministério do Trabalho, você precisa ter um documento que informe qual é o tipo de produto e o que você precisa fazer em caso de situação de emergência. Então, essa ficha de emergência ela foi abolida, entre aspas, né? Ela foi abolida, o documento ficha de emergência foi abolido, mas um documento que traz as informações, ele precisa. Então, o produto perigoso, ele gera um auto de infração como outro qualquer, que nós estamos acostumados a ver. O problema é que o Regulamento de Transporte de Produto Perigoso, ele tem outros artigos, ele é uma lei específica, é a Resolução 5848 hoje que traz, e você precisa analisar lá os requisitos, né? E a gente pega muito erro de auto de infração. Essa resolução é de que órgão, Alessandro? Ela só é da NTT. Da NTT. Porque, só para a turma ficar bem esperta, né? É uma legislação à parte do Código de Trânsito, né? Tudo à parte. Ela é totalmente à parte do Código de Trânsito. É um estudo que vai ter que começar do zero, tem toda uma situação aí, só para a galera ficar bem entendida da situação, para não procurar. Não é a resolução do CONTRAN, é da NTT, tá, galera? Isso, ela trouxe várias inovações e é muito legal. O produto perigoso, como você disse, é um nicho do nicho. Estava até assistindo a live com o doutor Eduardo Tijan, vocês estavam falando a respeito disso aí. Eu penso também da mesma forma. Eu acho que se você faz de tudo, quem faz de tudo um pouco errado. E se você adota uma diretriz, você adota um norte para você seguir, você se especializa, você vai se dar bem. Legal. Ô, Alessandro, a doutora Marisa aqui está falando, professor Ademir, faz uma live desse assunto aí. Então nós já vamos ter tema para uma próxima live aí, hein? Vai se preparando aí. Mas deixa eu te falar uma coisa, só para dar um gostinho para a turma aí, deixa eu falar uma coisa para você. Deixa a turma aguçada aí por uma questão. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu vou recorrer, quanto que eu vou cobrar de uma multa, né? Porque o valor é baixo, né? As pessoas falam muito do valor que é baixo para conseguir otimizar aí uma questão de honorários com o valor da multa, né? Fala para mim e para a galera aí, o valor das multas de IPP, como que funciona o valor das multas de IPP aí? Só para eles terem uma noção. Quando você aborda um caminhãozinho aí transportando álcool, por exemplo, aí, quantas multas provavelmente são aplicadas? Na verdade, assim, a gente está falando de multa, galera, mas é o termo popular, tá? O agente de trânsito, ele autua e a multa é aplicada pelo órgão lá, né? Então, a gente fala multa, que é um termo vulgar aqui, mas o termo técnico é autuação, tá? E aí, entenda-se o seguinte, vamos lá, Alessandro. Quantas autuações serão aplicadas em multa aí depois, posteriormente? Geralmente pega aí, num caminhão, como que funciona o valor das multas? Fala um pouquinho disso pra gente aí. Não, veja, um caminhão que está carregado com produto perigoso, como seja ele combustível, produto químico, ou enfim, aqueles caminhões que tem aquele painel de segurança amarelo, o rótulo de risco, informando tudo, quando ele está carregado, ele tem a nota fiscal do expedidor ou do embarcador, para cada infração, 90% dos casos, claro, para cada infração são 2 autuações. Você sempre autua o transportador e autua o expedidor ou o embarcador, dependendo do caso. Hoje nós temos autuações aí que variam... Então, cada conduta infracional são 2 AITs. São 2 AITs na maioria dos casos, 90% dos casos. Legal. E nós temos aí infrações que giram em torno de 400 a R$1.000, num valor normal, né? Mas existem outros valores que podem ser multiplicados. Por exemplo, dentro do município de São Paulo, tem um decreto aí que, se você estiver transportando produto perigoso no entorno ou dentro dos limites do município, sem uma autorização especial que é fornecida pelo município, essa multa, ela começa aí com R$4.000 na incidência, ela passa, enfim, e existem muitos caminhões que transportam aí dentro do entorno de São Paulo, dentro do município de São Paulo, que não tem essa autorização. E até foi questionado, uma vez um cliente chegou e questionou, mas eu entendo o seguinte, pela constitucionalidade, o município pode legislar em caráter de interesse local.
e aí dentro do município de São Paulo ele pode fazer essa legislação que prevê essa documentação, né? Então, produto perigoso realmente é um nicho do nicho do nicho. Tem poucos profissionais. Eu particularmente não conheço nenhum. Eu conheço vários que dão treinamento, mas que fazem o recurso de multa, não conheço. Mas a gente, salvo engano, o Rodrigo, né, uma vez me chamou aí, ele estava fazendo um recurso, mas a gente precisa atuar também nessa área aí. É uma área muito boa, os honorários são bons, porque o transporte é um transporte valioso, né? Então, precisa de profissionais nessa área e compartilhar conhecimento não é apesar de não aparecer muito aí no nosso roteiro, né? Mas assim, é uma fiscalização intensa, né? É claro que com um número menor de autuações, porque nesse caso sim tem que ser abordado via de regra, né? Tem que fazer toda uma questão, né? Então, apesar do número ser de autuações, de fiscalização é menor sobre isso aí, mas há uma consistência nessa fiscalização e empresas, né? Então aí é algo bem voltado para o empresarial, para você dar uma assessoria para empresas, muitas vezes, e não é empresa só grande, tem o pequeno empresário também, aquela pessoa, o transportador, muitas vezes ele tem lá ele mesmo, ele é o transportador, é o motorista que está lá realmente, né? Tem algumas coisas assim também, né? Mas é algo muito bom. Só para a gente, nós estamos indo para 5 minutos para encerrar a nossa live. Só uma curiosidade aí. A Pri falou que lavrou aí 50 e poucos autos, alguma coisa assim. Teve um outro colega que falou em 20 e poucos. Quando você pegava um veículo para fiscalização de PP, qual que era o número, em média? É claro que às vezes, isso não é regra, tá, gente? Mas assim, o mínimo de autuações que você fez no mesmo veículo de PP, qual que era o número mínimo de autuações que você fazia aí? Uma média, mais ou menos, um pelo outro. É o seguinte, eu era um policial que sempre quando ia para a pista para fiscalizar, só CTB no caso, né? Porque a gente precisa de locais específicos para fazer fiscalização de produto perigoso, né? Eu sempre fiz em média de 20 autos de infração de CTB. Quando ia para a pista para fiscalizar PP, em média era de 40 a 60 autos de infração por dia, no caso. Por quê? Porque você pega um veículo, você constata 5 infrações no veículo, na época a resolução 420, você pegava lá 5 infrações, eram 10 autos num veículo só, né? Fora as específicas do CTB. Né? Já fazia barba, cabelo e bigode, pegava a CTB e a NTB, pegava tudo. Sim, lembrando, né, que o ato é um ato vinculado, nós não temos uma faculdade de deixar de fazer ou não fazer, e a gente sempre fazia. E até o Cabo Jair Nogueira, que está assistindo a live aí, era meu parceiro, ele hoje é do Bombeiro, e a gente fazia a fiscalização, eu e ele, de produto perigoso ali na rodovia Marechal Rondon e na SP 425, Assis Chateaubriand, a gente fazia muito essa fiscalização. A gente era conhecido no Brasil inteiro. Isso é bom, isso é bom. Vai criando um nome, né? Alguns se apaixonam, outros odeiam, né? Eu digo para você que quando eu era policial militar, né? Alguns amavam o soldado Rafael na época. Alguns amavam o soldado Rafael, outros odiavam, não queriam nem passar perto do soldado Rafael, né? E depende da conduta de cada um. Mas eu fiz muito o que tinha que ser feito também na época, né? Mas legal, Alessandro. Nós estamos aí para fechar a live com 3 minutos. Eu quero te agradecer, dizer que, assim como eu falei com os outros participantes das outras 2 lives que eu fiz aqui nesses últimos dias, a docência é uma bênção, porque fez com que eu conhecesse pessoas que talvez eu nunca teria a oportunidade de conhecer. E você foi uma delas, uma pessoa que eu conheci quando dava aula ainda em uma instituição, lá na sua pós, né? E depois tive o prazer, estou vendo aí até na parede, 2 certificados meus aí na parede, né? Valeu a pena sair de São José do Rio Preto e vir para São Paulo fazer esses cursos? Conhecimento sempre vale a pena, ainda mais com
essa bandeira que você sempre prega, que é a legalidade do ato, que me chamou a atenção, eu preciso ir. Nós que trabalhamos com direito de trânsito para o condutor e cidadão, nós temos que nos apegar nessas especificidades. Por quê? Legal. Porque nós precisamos saber como que o órgão atua, nós precisamos saber como que é o trabalho por dentro do órgão, e eu tive o grato prazer de poder ficar 4 anos na JAR aqui de São José do Rio Preto com pessoas excelentes, competentes, a Patrícia que está aí, a Andréia, enfim, são pessoas maravilhosas que conhecem muito. Eu aprendi muito a respeito do órgão. Mas nós, como militantes do direito de trânsito para o condutor, nós não podemos apenas seguir aquelas pessoas que são doutrinadores de dentro do balcão. Sim. E eu estou até com o livro do Faria aqui, que sou fã dele. Eu acho que nós temos que também dar um valor maior para o Faria. A gente tem que começar a criar artigos e teses para chamar a atenção, porque nós precisamos de doutrinadores de fora do balcão. Né? E compartilhar conhecimento não é criar nem um pouco rivais ou, enfim, tem gente que fala assim que é meu concorrente. Verdade. Compartilhar conhecimento é dobrar rendimento. Tá? Verdade. Isso é fato. 30 segundos para você se despedir, cara. Já te agradeço de antemão, agradeço a galera aí. Deixa seus contatos para a galera aí para a gente se despedir. Vai acabar a live. Obrigado, gente. Foi um prazer. Eu tive a honra de ter vocês aqui comigo. Eu estou aqui em São José do Rio Preto à disposição. Ademir tem meu contato. Estou no canal Trânsito na Prática. E o que vocês precisarem da gente, nós estamos aqui à disposição para qualquer coisa, tá? É isso aí, galera. Obrigado, Alessandro. Um abraço. Valeu, gente. Até a próxima aí. Tchau, tchau. Valeu. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Veja então que o Dr. Alessandro Trigílio trouxe com propriedade as questões dos fatores pedagógicos, punitivos e pecuniários das autuações, e que em algumas situações dessas autuações lavradas à revelia, sem a abordagem do condutor, apenas um dos 3 P's que ele mencionou realmente é aplicado. O fator pedagógico e o fator punitivo muitas vezes acaba não sendo aplicado na infração que foi lavrada à revelia, tá bom? Sem a abordagem do condutor. Espero que você tenha gostado. Se você curtiu o vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e um forte abraço do professor Ademir. Até a próxima!